Fala aí, seus desenheiros, eu sou o Godoki e como é que a gente faz para desenhar os shapes do nosso personagem? Nesse vídeo eu vou estar respondendo essa pergunta enquanto eu desenho a Charlotte, uma personagem nova aqui que eu tô trazendo pro canal. E antes de eu começar o vídeo, não se esquece de dar um joinha aqui embaixo e se inscrever caso você não for inscrito, para você não perder os próximos vídeos de arte. Agora sim, bora lá que eu quero conversar com vocês tudinho. E bom pessoal, nessa primeira parte vou estar conversando justamente sobre os shapes. Como é que a gente desenha esses shapes? Qual a importância de desenhar esses shapes? Bom, nesse comecinho do processo da Charlotte, vocês puderam ver aí que eu testei muitos shapes diferentes. Criei algumas versões dela, inclusive versões de um personagem que não tem nada a ver com a Charlotte, porque eu estava justamente explorando silhuetas diferentes, criando variedades diferentes, e eu não consigo salientar o quão importante é essa etapa do processo. Os shapes nos ajudam a comunicar para a pessoa que está vendo o nosso desenho quem é o personagem, mas a gente comunica isso de uma maneira muito sutil, não é algo explícito, sabe? É mais um ponto que a gente dá, é aquele tempero que a pessoa não sabe distinguir o que é, mas que é muito saboroso. E, por exemplo, na Charlotte eu queria comunicar algumas coisas diferentes. Primeira coisa, por exemplo, é o quão importante é esse cabelo para a personagem e a jaqueta dela. Essas são as duas coisas que essa personagem mais gosta em si mesmo, né? Em questão de visual, é o core dela. Ela coloca sempre a mão na jaqueta ali, nos bolsos da jaqueta. Ela gosta... Ela se sente segura dentro dessa jaqueta. E o cabelo dela é o charme dela, né? É o ponto forte dessa personagem. E eu quis exemplificar tudo isso que eu tô dizendo pra vocês em tamanho. Eu quis fazer com que o shape dessas peças fossem grandes para mostrar que essa é a parte mais importante da nossa personagem. É o que a gente chama de Big, Medium, Small. Uma tradução livre, né? O grande, médio, pequeno. As coisas grandes vão ser as coisas mais importantes, os médios nem tanto e os smalls, né? Os pequenos, menos importantes ainda, né? Vão ser os detalhes. E os grandes é a leitura rápida, a leitura que a pessoa faz ali, ó, instantaneamente, bater o olho, o que fica do nosso personagem para a pessoa que tá vendo. No caso da Charlotte, eu quis muito mostrar isso, né? O cabelo e a jaqueta dela. E fora isso, a gente vai desenhando os outros shapes que são menores, mas nem sempre menos importantes. Como, por exemplo, a mochila dela, né? A mochila é a parte muito importante e nessa mochila tem alguns broches que ajudam a vender a ideia de que ela gosta muito dessas coisas, né? Ela é uma colecionadora de peças, né? Ela tem os brochezinhos dela, ela carrega consigo presentes que ela recebeu na sua jornada. E esse é o grande valor dos shapes. No início eles são só silhuetas, a gente não dá muita voz a eles, né? A gente comunica o grande ali e depois a gente vai detalhando, mas é muito importante fazer essa primeira exploração pra gente ver coisas diferentes que a gente pode aplicar no nosso personagem e também pra gente conseguir comunicar o que é a leitura que a gente quer que a pessoa veja. E é por isso que é tão importante a gente fazer os shapes dos nossos personagens. E agora vamos pra segunda parte, que é a parte dos sketches, né? E bom, essa parte do processo, ela é a parte de refino. Agora que a gente já tem a ideia, a gente já jogou todas as loucuras que a gente quis na tela, a gente vai definir.
Então a gente vai realmente reforçar aquilo que a gente criou, que estava até de certa forma abstrata, e vamos dar significado a essas coisas. Além disso, a gente vai adicionar detalhes, coisas que enriquecem o personagem que a gente acabou passando por cima nessa primeira fase. A fase do shape, ela é uma fase muito exploratória. É uma das que eu acho particularmente as mais divertidas, porque a gente tá jogando tudo que a gente tem na mente. É realmente um caos, não tem nada de organização quando se trata de shapes pra mim. Mas aqui, nessa segunda fase, é onde entra o controle. A gente pega todo aquele caos que a gente gerou e a gente dá sentido, a gente dá controle. A gente realmente reforça todas essas ideias que a gente teve na parte dos shapes, né? Então a gente vai desenhar, vai dar sentido para as coisas, e depois desse primeiro sketch, no caso da Charlotte, eu quis fazer um segundo sketch, um rascunho mais final. Esse desenho, pessoal, eu tava querendo realmente ter controle da minha pintura. E pra gente ter controle, é muito importante a gente definir logo cedo a estrutura dele. Eu não queria voltar atrás lá no final do processo para, por exemplo, refazer um nariz, refazer um cabelo que eu acabei por deixar meio em aberto na fase do desenho. Eu já não queria isso. Então, por isso que eu fiz até esse segundo sketch. Normalmente a minha impaciência me faz fazer só um sketch e depois desse primeiro sketch, vamos pintar. Mas nesse caso não. Nesse caso eu quis fazer um segundo sketch para realmente ter um controle sobre aquela arte que eu tô criando. E depois que eu finalizei esse sketch, que demorou bastante por sinal para eu desenhar, eu comecei aí sim a pintar. E nessa terceira parte, pessoal, é aonde a gente finaliza tudo aquilo que a gente criou. O interessante do sketch no processo de pintura é justamente, pelo menos pra mim, o fato de eu conseguir enxergar a pintura pronta mesmo antes de eu começar a pintar. Pra eu já ter desenhado, eu sei muito bem como é que vai ficar o resultado final, porque o desenho já tá ali. O desenho, ele é uma simplificação do resultado final. Agora, quando a gente começa a pintar, a gente só tá dando cor para aquela estrutura que a gente criou na fase anterior. Então eu fui construindo toda essa pintura em shapes também. Nossa, falei tudo estranho, minha voz bugou. Mas eu vou pintando em shapes, tanto na hora de fazer a silhueta da personagem, quanto para fazer a parte da sombra. Isso é algo que eu vejo poucas pessoas comentando, mas a sombra, pessoal, é muito legal de você fazer ela de maneira pensada, você pensar na espessura da sombra. Quanto maior for essa sombra, mais ela vai dar volumetria para aquele objeto que a gente está pintando. Esse é o tipo de coisa que passa muito por cima em muitos lugares que eu vejo falar. Na real, eu nunca ouvi muito bem uma pessoa abordar esse assunto, mas é muito importante você pensar em quão longe vai ser a sua sombra, né? Se ela vai ser mais curta, mais fina, ou se ela vai ser mais engrossada. Isso dá uma visão completamente diferente daquele objeto que a gente está pintando. É muito massa. E nessa peça eu quis também trazer um photobashing. Eu até fiquei pensando um pouco se eu ia mesmo trazer um photobashing ou não, porque eu tenho um pouco de aversão a isso. Eu gosto de pintar tudo, mas o photobashing ajuda muito a aumentar a velocidade da criação da peça como um todo. E já que o foco não era o fundo, eu optei por trazer um photobashing. Eu desfoquei bastante, eu fiz uma correção de cor bem maluca ali para realmente deixar bem abstrato. Não gostaria de realmente roubar uma arte de alguém, né? Eu queria realmente só trazer como comodidade pra gente acelerar o processo, mas eu acabei usando nessa peça e eu gostei do resultado, não vou mentir, eu achei que ficou bem maneiro o photobashing. Seria bem diferente se não tivesse esse photobashing, eu tivesse pintado. Eu gostei bastante como o resultado final ficou, né, do fundo e da personagem também. Personagem essa que eu quero mostrar como é que ela ficou agora.
E bom, pessoal, essa foi a Charlotte, ela ficou desse jeito aí, como vocês estão vendo. E se você gostou, pessoal, não se esquece de se inscrever no canal. E aqui embaixo na descrição tá o nosso Discord do canal, onde eu tô sempre conversando com o pessoal. E se você ainda não tá nele, desce aí na descrição e entra lá pra gente conversar, beleza, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!